Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este vídeo do canal. É sempre um prazer ter a sua companhia por aqui. E no vídeo de hoje, trago a continuação do vídeo anterior, que foi sobre o segundo encontro técnico de mandiocultores de Nova Aliança do Ivaí, aqui na região noroeste do Paraná, onde a Prefeitura Municipal de Nova Aliança do Ivaí, juntamente com o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, trouxeram uma tarde de conhecimento e trocas de experiências sobre a cultura de mandioca. Tá bom? Então, se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação na opção todas, para não perder nenhuma novidade, tá bom? E só para não esquecer, já deixa o like aí para nos ajudar, tá bom, pessoal? Esteve presente neste evento palestrando o Dr. Mário Takahashi do IDR, que palestrou sobre tratos culturais. Ele também falou sobre o plantio direto e o plantio convencional da mandioca. Esteve presente ali palestrando também o Dr. Eduardo Ramada, médico veterinário do ADAPAR. E ele falou sobre a preocupação do órgão sobre a gripe aviária na Argentina e orientou quanto ao que devemos fazer ao encontrar uma ave morta. E esteve presente ali também Marcelo Sutana, agrônomo da Cropfield, que palestrou sobre tecnologia de aplicação e práticas corretas para uma boa pulverização. Esteve presente ali também um rapaz que eu não peguei o nome, e ele falou sobre o uso inadequado de agrotóxicos e a preocupação com o meio ambiente. E ele também falou sobre um aplicativo que, quando um apicultor encontrar uma colmeia morta, pode acessar esse aplicativo e em tempo real avisar o órgão, que imediatamente tomará as providências para saber as possíveis causas e até punir os responsáveis. Esteve presente ali também o Edgar, da Evolution Agro, e ele falou sobre o fertilizante Superfos. Esteve presente neste evento, apoiando os mandiocultores, a empresa de produtos agropecuários, a Paranagril. Também estava presente ali a ASA Implementos, com a exposição de duas novas plantadeiras, sendo uma de plantio convencional e outra de plantio direto. Também esteve presente Fipal Fiat, com a exposição da mais nova Fiat Toro Vulcano. Também esteve presente ali o Banco Cicobi, LS Tractor Diamante e o Banco Cressol. Bom, boa tarde a todos. Para quem não conhece, meu nome é Eduardo Ramada, sou médico veterinário e estou representando aqui a ADAPAR para dar um alerta sobre a gripe aviária. Muda um pouco o assunto aí, né, da parte vegetal, só para dar um recado na parte animal, que afeta também todo o nosso agronegócio, tá? E por que o Paraná está em alerta para a gripe aviária, tá? É muito simples de explicar. Hoje, o Paraná é o maior produtor de carne de aves do Brasil, tá? Então, olha aí, quanto de carne de aves que o Paraná
produz a mais que outros estados do Brasil inteiro. Então isso, a gripe aviária, o Paraná e o serviço oficial tá com a pulga atrás da orelha aí, tá? Então, o Paraná aí, recorde do Brasil. E no mundo, o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, tá? E outra coisa que também chama atenção, tá? O Paraná exporta 40% da carne de todo o processo de todo o Brasil. 40% é responsável, é o Paraná, tá? 40%, a imagem está meio, tá? E o que é essa influenza aviária aí? O que está acontecendo no mundo e por que a gente está tão preocupado? Na verdade, essa gripe aviária, ela vem sendo transmitida pelos animais silvestres, tá? Principalmente aquáticos, tá? E migratórios. Esse que é o grande problema, tá? Ele vem migrando desde outubro do ano passado por toda a costa, tá, da América. Esse é o grande desafio nosso de não permitir que esse vírus da influenza aviária chegue na nossa produção de corte, de postura aqui no Paraná e no Brasil. O último foco aconteceu ali do lado nosso aí, já na Argentina, tá? Você vê, eles não têm muito importância assim, mas o pouco que afetou os irmãos aí foi uma catástrofe na produção de corte deles para exportação, tá? Então, por que o alerta aqui para vocês? Todos aí plantam mandioca, todos aí passam perto de uma lagoa, todos aí, algum dia, presenciar alta mortalidade de aves, pode correr ali numa unidade aí do IDR, da Emater, da EDAPAR, para avisar a ocorrência dessa alta mortalidade. Maio agora próximo, para quem trabalha na pecuária, é novamente o período de atualização de rebanho, tá? Então isso, como a gente parou de fazer a vacina, está sendo realizado uma vez por ano. Então, maio próximo agora, que já estamos aí basicamente, né, um mês só, que amanhã já é abril, né, lembrarem de fazer a atualização do rebanho. Asa Implementos, presente neste evento. Também presente neste evento, apoiando os agricultores, os mandiocultores, Cicobi Metropolitano. E com esse processo elevado de alta produção, é o que nós estamos encontrando, pulverizações aéreas e pulverizações com cada vez maiores implementos sendo realizadas no nosso solo. Bom, diante disso, é conhecimento de todos, apareceu no Globo Rural, apareceu Fantástico, no começo do ano, a alta mortalidade das abelhas na região noroeste e também no sul, Santa Catarina, várias regiões, a alta mortalidade de abelha. Bom, com esse processo que aconteceu, então começou algumas ações que é interessante nós como produtores e nós enquanto assistência técnica saber o que está acontecendo para a gente não ser pego de surpresa e aí ficar respondendo eternamente por uma ação que às vezes não foi por querer, aconteceu aquele processo, né? A gente tem muito de dizer, o que meu vizinho fez está correto, deu certo, eu também vou fazer. Então nós temos que tomar muito cuidado nisso. Diante disso, a promotoria, o GAEMA, para quem não conhece o que é o GAEMA é o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Aqui no Baixo Ivaí, ele é coordenado por a doutora Rosana, que é uma promotora de justiça que está sediada em Campo Mourão.
Essa senhora já teve ali em Paraíso do Norte, com mais 2 promotores, um de Paranavaí e um de Paraíso do Norte, nesse processo de mortandade de abelha, porque pegou a cultura específica da cana, deriva, pulverização aérea exclusiva da cana. Bom, isso se tornou um trabalho já bem adiantado, porque nós estamos aqui num país livre, onde todos têm o direito de produzir, né? O apicultor tem o direito de produzir o mel e o produtor de cana tem o direito de produzir a cana. Já realizado um trabalho dessa forma lá e está dando certo. Então, a gente vem aqui hoje dizer para vocês que como que é, mas que funciona isso? Esse trabalho, ele gerou um aplicativo que não tenho como mostrar para vocês aqui agora, mas ele é no celular. Você abaixa um aplicativo, abelha, tal lá, e esse aplicativo, o apicultor identificou a abelha morta, ele simplesmente tira a foto e em tempo real cai na mesa dessa promotora, a doutora Rosana, em Campo Mourão. Para vocês terem noção da eficiência desse aplicativo, vou citar como exemplo, em Paraíso do Norte ocorreu uma morte de uma colmeia dentro de um barracão. O produtor acionou o aplicativo, com 3 minutos que ele acionou o aplicativo, ele recebeu uma ligação da promotoria dizendo: o senhor acionou o aplicativo errado, o senhor está dentro de um barracão. Ele disse: não, eu acionei o aplicativo correto, a minha colmeia está dentro do barracão. Então, para vocês verem o tanto que tem de eficiência no processo que está sendo feita as denúncias. Bom, ao fazer essa denúncia, esse aplicativo, o que ocorre? Automaticamente é disparado em torno de 4.000 metros desta colmeia, uma obrigatoriedade para a ADAPAR, o órgão regulador, de que rastreie CPF por CPF, CADPRO por CADPRO, dos 4 quilômetros em torno das propriedades, para saber o que adquiriu nos últimos anos, que tipo de princípio ativo passou, porque a mortandade das abelhas, não sei se vocês conhecem, é o fipronil, né? O principal, que às vezes se usa aí. E aí, há esse rastreamento, e esse rastreamento pode começar a dar dor de cabeça para os produtores. Então, a gente pede, né, para que se desenvolva a autogestão dentro da propriedade. O que é a autogestão dentro da propriedade? A autogestão eu sou um produtor. Então, o que eu tenho que ser para ser um produtor? Eu tenho a terra, mediante a terra eu tenho meus compromissos. Eu tenho que ter um CADPRO, eu tenho que ter uma nota de produtor. Daí eu vou plantar mandioca corretamente. O que a legislação fala? Eu tenho que ter um técnico, esse técnico é o responsável pela minha lavoura, ele vai assinar um RT, esse ART vai me dar para o produtor uma segurança do que eu estou usando na minha propriedade, se eu estou usando da forma correta, se eu estou usando da temperatura correta, posição de vento, todo esse mecanismo. Então, a autogestão vai me dar isso. Não façam o que, às vezes, compra produto em algum lugar não legalizado, né, que a gente não vai dizer que tem, eu não sei, né? Então, digo assim, produtores, não de mandioca, mas produtores de mandioca, produtores de milho, de soja, de cana, praticam a autogestão em cima de agrotóxico. Muito cuidado, porque podem ter uma dor de cabeça muito grande
devido a esses aplicativos e essas fiscalizações. Fipal Fiat Paranavaí expondo aqui a sua mais nova Fiat Toro. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu agradeço muito ao pessoal que me convidou para estar aqui. Eu conheci hoje recentemente a Bruna, mas o Éder, o pessoal... minha responsabilidade é muito grande, porque como ente de um setor de pesquisa, eu venho trazer opções de trabalho e de produtos e de tecnologias para vocês. Fico muito feliz de ouvir uma fala como essa anterior à minha, que chama a atenção para uma coisa que os termos que eu uso são diferentes um pouco. Na bioquímica, quem trabalha em farmácia ou assim, ele chama de boas práticas laboratoriais, correto? Na roça nós chamamos de boa prática agrícola. Então aquele cara que vai lá no dia a dia fazer o trabalho dele e faz bem feito, com honestidade, com capricho e cuidando dos percalços que uma má prática traz, ele não comete erros. Agora, é claro que o problema todo é o ser humano. Nós estamos cheios de ser humano por aí que quer inventar a roda. A gente fala, olha, faz assim, e o cara, por economia, por desleixo, é a mesma coisa um carro mal conservado querer fazer, não vai dar certo. Então não existe, na minha opinião, acidente. Não existe, acidente é uma palavra que não faz parte do meu dicionário. Por quê? O cara que cometeu um erro, ele provocou um acidente, é porque ele cometeu um erro primeiro. Então, quando a gente fala de tecnologia, aí agora eu vou puxar para o meu lado aqui. Quando a gente fala de tecnologia de aplicação, a gente está cuidando do que o colega mencionou. Agora, se o operador não está preparado para fazer aquele uso do produto, me perdoe, tem que se preparar. Quem vai preparar ele, na minha opinião, é ele próprio. Não tenho notícia de uma atividade qualquer que o cara não tenha acesso a um treinamento. A nossa empresa dá treinamento direto para pessoas, né? Inclusive a clientela, os usuários finais, a gente faz isso, né? O Estado tem aí organismo, o Senar, que dá treinamento. Agora eu pergunto, por que o camarada não levanta cedo, gasta um dia de serviço, em vez de trabalhar, vai lá treinar para fazer direito às coisas? Esse é um ponto. Tem os afoitos e tem os ignorantes. Daí eu estou usando, nunca ouvi falar, desculpa, não é acidente. O cara nunca ouviu falar, primeiro deveria procurar se informar direito para fazer o uso do produto. Correto? Então, baseado nesse grau de informação e de cuidados, nós trabalhamos. Eu sou agrônomo já há 40 e burdoada de anos, né? E enfrentei tudo quanto é tipo de situação. No meu começo de carreira existia um pôster da Embrapa Soja que o pulverizador jogava dólarzinho pelos bicos, né? Alusão ao adubo foliar que não funciona. Se eu chegar em qualquer produtor, não vou exclusividade não, vou chamar da minha região, que é o berço do plantio direto no Brasil, e falar para um holandês ou para um alemão deles lá, falar assim, olha, não,
ele vai dar risada e vai falar: Marcelo, acho que está na hora de estudar mão. Aprendemos com muito tempo essa situação, né? Aprendemos que dos elementos nutricionais que as plantas necessitam para o seu desenvolvimento, muitos deles não é necessário a gente colocar a demanda total da planta. Só um sinal, por exemplo, boro. E eu vou usar boro numa cultura que não tem nada a ver com mandioca, tá? Me perdoe a Bruna e o pessoal que é produtor de mandioca. Boro em soja. Ele é responsável pelo sinal NOD, que faz a soja fazer a simbiose com o bradyrhizóbio, que é um baita de um fator de economia, porque se nós transformarmos o que o bradyrhizóbio acumula de nitrogênio retirado do ar a custo de R$ 4, R$ 5 a dose de um bradyrhizóbio hoje para o produtor. E para a soja é 80 quilos de N por tonelada produzida. Um soja aí de 4, 5, 6 toneladas é normal hoje. Hoje é comum 6 toneladas. Aí o que a gente faz a conta? Bom, 80 quilos por tonelada, 6 toneladas, quanto de ureia eu teria que jogar? Um balai de dia. E eu estou jogando 4, 5 reais. Hoje se usa 5, 6 doses por hectare de bradyrhizóbio. Então eu estou falando de 6 vezes 5, 30. 30 pila contra quase 4 mil reais. Lembrando que às vezes a gente joga muita pedra no rural, né? Mas uma boa parte das nossas poluições e contaminações estão no urbano, né? Liga lá. Eu vou dar umas características dessa pulverização, que aqui tem meio metro entre bicos e tal, igual o pulverizador de vocês. Vocês conseguem perceber que nós estamos num lugar até meio protegido pela parede e tal, e está dando deriva? Deve estar chegando quase lá perto de vocês, correto? Vocês conseguem perceber que, embora é um bico cone vazio, não tem a cobertura de encontrando as gotas? Outra coisa, cheguem aqui e escutem, por favor, pode chegar, não tem perigo nenhum não. Escuta aqui, põe o ouvido aqui. Você consegue escutar a pulverização? Um chiado? Todo mundo está escutando, né? Vocês conseguem perceber que tem tipo de um espelho aqui? É a saída das gotas e elas vão se chocando, e com esse choque provoca mais deriva. E eu estou bem no ambiente. Tá vendo aquela lá? Ok? Aqui já tem, ó, um erro de pulverizador, né? Já chegou nos 10 lá, não? Já? Meta lá dentro. É um produto de alta emulsão, não precisa nem mexer. Uns 10 segundos ele vai cair nessa barra, tá? Porque vem a mangueira aqui, vai cair aqui. Prestem atenção nessa coisa. Ele vai chegar aqui, vai pra cá e vem pra cá. Quer ver? A hora que ele chegar, sem mexer. Aí, chegou. Mudou? Mudou. Mudou, não mudou? Por favor, põe o ouvido nesse bico aqui. Não escuta. O que ele fez? Uniformizou as gotas saem todas iguaizinhas, não tem aquele espelhozinho ali. Com isso, acabou aquele choque. Compara com aquele lá. Outra coisa, eu coloquei minha mão aqui no meio, né? Sequinho. Põe a minha mão no meio aqui, ó, molhada. Já houve encontro dos bicos e está atingindo algo que eu quero lá. É lógico que eu não consigo provar para vocês aqui que o molhamento é melhor, que tem a parte siliconada, isso eu não consigo. Mas o visual da aplicação é gritante. Reparem que continua dando deriva lá. Continua dando deriva, né? Bota lá naquela. Quanto de água tem lá, Rodrigo? Você se enxerga melhor que eu? Tá com 9. 9, então tem que ser 4 ml e meio. Eu consigo colaborar para que a pulverização seja melhor e eu tenha menos problemas? 4,5, né? Mexe aí. Mesma coisa, vamos esperar uns minutinhos, uns 10 segundos, algo assim. Preste atenção nesse bico, nesse e naquele, a hora que chegar no sistema. E não tem agitador, né? Se tivesse agitação seria imediato.
Ó, pode reparar, venha escutar o barulhinho. Pode chegar, não tem. É inócuo, não é perigoso. Já diminuiu o barulho, não é isso? E vocês conseguiram perceber que as gotas estão indo mais para baixo sem fazer aquele véu de noiva da deriva? Isso é o que a gente pode colaborar para evitar aqueles problemas que o colega lá estava falando. Paranagril, Paranavaí, presente neste evento. O que eu gostaria de falar sobre a linha de fósforo que existe no Brasil, e isso não é um erro, e sim foi uma necessidade, é o que tinha na época. No governo Geisel, em 1972, foi fundada a primeira fábrica de fósforo para produzir a linha de fosfatado, que foi a Ultrafértil. E isso era um modelo europeu. A gente trouxe um modelo da Europa para montar uma fábrica para solos brasileiros aqui no Brasil. O que aconteceu? São solos extremamente diferentes do que a gente tem no Brasil para uma Europa. A Europa hoje são solos que estão extremamente ricos em matéria orgânica, não tem problema de ferro e alumínio, como que é o contrário dos nossos solos. A gente tem um solo com baixo teor de matéria orgânica, extremamente rico em ferro e alumínio. Tudo bem, era o que a gente tinha de formato. E todas as fontes de fósforos que a gente tem no mercado, seja o simples, seja o triplo, seja o magro, seja o W, eles são 100% solúveis em água. Né? Então a gente vai lá, fazemos a adubação na linha, seja numa mandioca, seja numa soja, numa pastagem, o que for. Colocado o adubo no solo e veio a primeira chuva, a segunda, o que for, ele vai se solubilizar, não vai? Beleza. A gente vai conseguir aproveitar tudo naquele primeiro momento da planta que está desse tamanhozinho. É como se eu desse toda a comida de uma vida inteira para uma pessoa recém-nascida. Ela vai comer o que ela consegue naquele primeiro momento. E ela precisa ganhar no corpo para ela ir podendo se alimentar mais. O que acontece? Solubilizou 100% daquele fertilizante do que a gente tinha no mercado, e tem até hoje. O fósforo vai ficar livre, porque a planta não vai pegar tudo aquilo que ela precisa. O que vai acontecer? Ele vai se ligar no ferro e vai se ligar no alumínio. Por isso que a gente fala que o fósforo é extremamente fixo nas argilas do solo. É devido ao alto teor de ferro e alumínio que tem. Por tipo de carga, ele se une e fica indisponível. Tudo bem. A Evolution Agro, que é a nossa empresa, ela nasceu há 11 anos através do seu Carlos, que ele veio para fazer a gestão da fábrica da jazida da Socal. A Socal é que faz o iorim. Não sei se vocês conhecem o iorim. O iorim, ele vem da rocha da nossa jazida, que é uma rocha chamada fosforita. Né? E essa rocha, a formação geológica dessa jazida, são 3.000 hectares. É um vulcão que nunca entrou em atividade. Ele nunca entrou em erupção. Só tem 2 fontes dessa no mundo. É uma da nossa lá em Registro, São Paulo, e a outra é na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tudo bem, o Carlos veio contratado para fazer a gestão do iorim por seu Abdala, que é o dono da jazida, há 11 anos atrás. E 1 ano depois de gestão, ele falou: seu Abdala, vamos fazer a análise da terra que segura essas rochas. E aí foi feita a análise e nasceu o organofós. A gente se enquadra como um fósforo orgânico natural. Não tem nada a ver com organo mineral. Qual que foi se a gente fosse comparar a linha A e a linha B, o iorim é um excelente produto, mas é a linha B, porque ele tem que passar por um processo térmico para liberar o fósforo. Isso a gente altera pH daquele produto. O farelado, que é o organofós, foi feita a análise. E aí o seu Carlos, muito astuto, ele falou: não, a parte mais nobre está aqui. Ele tem 21% de fósforo, com 16% de cálcio, com 8% de silício. Para a gente que tem muito veranico aqui, a gente sabe que o silício ele é um carregador de nutrientes na deficiência hídrica pela raiz. Tem 1% de magnésio e tem uma coisa que são 2 coisas que eu acho que são as mais excelentes do produto, além do fósforo. Tem 11% de matéria orgânica e tem 7% de ácido fúlvico e úmico. Então imagina, a cada tonelada do produto, do fertilizante, você está colocando 110 kg de matéria orgânica no solo. Qual que é o nosso problema, principalmente na nossa região? Baixo teor de matéria orgânica. Então assim, você vai fazer a fertilização com fósforo, mas tem outros benefícios secundários.
você está colocando 11% de matéria orgânica. Ácidos fúvicos e úmicos, que está na origem da matéria-prima. A gente já não tem aquela palha podre que está embaixo do solo. Ela, para ser disponível para a raiz, ela precisa se mineralizar. Esse ácido fúvico e úmico são eles que vão acelerar o processo de degradação do que você já tinha ali para tornar disponível para a raiz. Outra coisa importante, eu acho, do superfósforo, e reinsisto, tudo isso é da origem da própria matéria-prima. Não é a gente que faz, né? Alimenta, a gente, da forma extraída, ele é constituído de toda essa forma. O pH desse produto é 6. Qual que é o nosso problema com as fontes de fósforo que a gente tem? O simples, por exemplo, um pH de um super simples é 2,7, 3. Então a gente vem fazendo correção de solo na nossa calagem para levar o pH e chegar a 6, a 7, neutralizar. E com a própria fertilização que a gente faz com simples, com triplo, com MAP, a gente está acidificando de novo o solo. Imagina você conseguir usar um fertilizante onde você não acidifica e mantém ele neutro. Outra coisa, a gente sabe que pHs, isso aí é um dado da Embrapa, pHs com 4,5 de fertilizantes, a eficiência dele ou de solo, seja de solo ou de fertilizante, a disponibilidade de fósforo é no máximo 30%. Então tá bem, se o pH de um super simples é 2,7 e se com 4,5 ele só disponibiliza 30, imagina com 2,7. Vai ter uma eficiência no máximo de 20, 25%. Isso por estudo. Então você coloca lá o super simples com 18 pontos de P2O5. Se a gente colocar os 30% desse 18, vai dar 5,6. 5,4 pontos. Então, os 18 pontos que a gente está colocando, efetivamente eu estou usando 5,4 só. E aí, no adubo que tem um pH 6, e a gente sabe que pH 6, a disponibilidade sai de 30% para no mínimo 70%, e a gente tem um pH, assim, da última análise que foi feita, sempre variou entre 6 e 7. Se no pH 6 é no mínimo 70, você pega os mesmos 18 pontos vezes 70, vai dar 12,8. É 3 vezes mais disponível e eficiente. Beleza, então assim, a gente já tem um pH neutro, tem 11% de matéria orgânica, uma eficiência de 70% no mínimo, conta no máximo 30% do que a gente tem no mercado. E aí a coisa mais interessante é o seguinte, ele não é 100% solúvel em água. Existem duas formas de solubilizar. A solubilidade é uma coisa, a disponibilidade do fertilizante é outra. 50% a 60% ele vai ser solúvel em água igual aos outros 100% dos outros fertilizantes. Os outros 50% a 40% dele, ele vai depender da interação da raiz com o solo. Ali nessa região, entre ali que a gente não consegue ver a olho nu, existe um espaço chamado rizosfera. É na rizosfera que ocorrem trocas. Para a planta poder absorver um nutriente, ela tem que liberar alguns açúcares, alguns metabólitos para o solo. É nesses açúcares que vai fazer a degradação do restante do superfósforo. Banco Cressol aqui apoiando os agricultores, presente neste evento também. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo, né? E para você que é novo aqui no canal, não é inscrito ainda e gosta desse tipo de conteúdo, então eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação, né? E se gostou, deixa o like aí para me ajudar, tá bom? Um abraço a todos, fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, meus amigos!